muito ao estudar escatologia, irmãos, é tentar entender e organizar eventos de uma forma quase que jornalística. Sabe, nós estamos numa era e num tempo muito, mas muito diferente daquela época que foi escrita a Bíblia. Então hoje, por exemplo, se você gosta de estudar de forma um pouquinho mais organizada, você vai na internet e procura um programinha para trabalhar com mapas mentais. Não sei se você já viu aqueles programinhas dos mapas, né? Você tem aqui uma ideia, meu ponto é esse. Aí essa ideia vai gerar isso, e daqui eu desenvolvo para cá, mas se não for aqui, vai... E você começa a fazer todas aquelas ligações e criam aqueles balãozinhos, né? Quadrado, retângulo, losango, tanto faz. Isso é o nosso modo de pensar, é o nosso modo de organizar as nossas ideias. Qual é a dificuldade da gente, às vezes, para tentar entender melhor a Bíblia? Que a gente quer pegar e aplicar esse nosso modo da nossa consciência agora no século 21, com a nossa tecnologia, com os nossos recursos, com o nosso modo de fazer história, de entender história, de interpretar tudo isso. E a gente, muitas vezes, quer ir para a Bíblia com esse referencial. E aí a gente não consegue. A gente não tem como. Nós vamos precisar de regras hermenêuticas para tentar entender o texto, primeiro no seu contexto imediato, como ele foi escrito. Sabe, primeiro pensando nos autores e no seu destinatário, para quem eles escreveram. Por isso é que, quando eu estou aqui à noite, por exemplo, hoje a gente vai ter o segundo sermão sobre Abacuque, né? Não sei se vocês lembram, domingo passado, o tempo que eu gastei para tentar localizar vocês na história de Abacuque. Antes de começar a falar sobre o que o livro tem para a gente. Eu precisei gastar um bom tempo tentando dizer, olha irmãos, Abacuque falou dessa forma, porque a sociedade dele funcionava assim nessa época. A visão que ele tinha era essa, mas estava acontecendo isso. Nós precisamos fazer isso com todo o texto bíblico. Antes de tirarmos lições do texto bíblico para a nossa vida hoje, que na homilética o pessoal chama de aplicação ou chama de atualização do texto, que é quando você vai tentar entender qual é a lição daquele texto para a nossa vida hoje. Antes de fazer isso, a gente vai precisar tentar entender o que aquele texto estava transmitindo de forma imediata para o seu destinatário. Antes de ser para a gente vai precisar entender por que é que foi escrito dessa forma. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 13, ele diz assim: por ora, nós vemos como que por espelho, de forma imperfeita, mas um dia nós vamos vê-lo como ele é. Como é que Paulo vê por espelho e vê de forma imperfeita? Porque o espelho de Paulo não era o nosso, não é isso? Era um pedaço de bronze polido. Era um bronze no qual se polia. Por mais que você dê polimento no bronze, você não vai ver detalhes do seu rosto. Você não vê com perfeição. Então, antes de tentar entender aquilo, eu tenho que entender que era sobre isso que Paulo estava falando. Por que é que ele estava usando a ideia de espelho? Porque alguém pode olhar para o texto hoje e dizer assim: mas que negócio, como é que você vê por espelho e você está vendo errado? Paulo tinha algum problema de vista. Entende o que a pessoa pode deduzir? Paulo tinha algum problema de vista, só pode ser. Não era o espelho dele, não era o nosso. Então, ao estudarmos escatologia, nós precisamos ter consciência disso. As coisas não são tão minuciosamente claras e detalhadas como nós gostaríamos que fossem. Não sei se algum de vocês chegou a ler aquela coleção Deixados para Trás. Eu acho que há uns 10 a 12 anos atrás, aquele Tim LaHaye, né? Que é aquele rapaz que escreveu aquele livro, O Ato Conjugal, que ficou muito famoso há uns anos atrás. Ele se juntou com outro rapaz e escreveu uma série de romances com base escatológica. O primeiro livro da série chama-se Deixados para Trás. E cada um dos livros tem um nome, mas a série acabou ficando conhecida pelo nome do primeiro livro. São 13 livros. Eu, na época, só tinha conseguido comprar os 3 primeiros, aí eu tinha lido os 3 primeiros, e são um romance mesmo. O problema é que muita gente na igreja ficou com a impressão que o Tim LaHaye e o outro, não sei se é Jenks, o nome do outro rapaz,
estavam escrevendo teologia, quando na realidade eles estavam escrevendo um romance. Era um romance ficcional. Tinha como base? Sim, tinha como base alguma coisa da escatologia bíblica, mas ainda é um romance, ainda é ficção. Mas qual é o negócio, o que chama atenção no Deixados para Trás? É o modo como ele arruma todos esses acontecimentos. Não tem lacunas por preencher. Olha, isso vai acontecer dessa forma, assim, assim. Logo depois vai acontecer isso, e aí vai desencadear nisso, e vai dar nisso. Está tudo muito arrumadinho. Por quê? Porque é um romance. Entenderam? É um romance, não é Bíblia. Ele não está se propondo, eu imagino, né, para o bem dele, ele não esteja se propondo a ensinar a Bíblia naquele livro. É um romance realmente. Então a gente não vai conseguir encontrar na escatologia bíblica essas coisas tão arrumadinhas, tão certinhas, tão esclarecedoras, como nós gostaríamos que fosse hoje. Quando a gente quer saber algo sobre determinada coisa, a gente faz tanta pergunta, né? Como é que é? Por que foi assim? Por que ele disse isso? Ele estava olhando para onde? Como é que foi o rosto dele? Como é que foi a expressão dele? É assim que a gente faz. Só que nós não temos como fazer isso com um texto de mais de 2000 anos. Não temos como fazer. Então o que a gente vai fazer enquanto nós estivermos estudando essa revista sobre escatologia? Tentando ir até onde a Bíblia nos permita ir. Tentando entender aquilo que está revelado dentro do texto. Dentro do texto. A partir daí, ainda que fiquem lacunas, se eu e você tentarmos preencher, a gente vai estar correndo um risco sério, de estarmos falando sobre uma heresia. Ainda que a gente não queira. Eu sempre gostei do tema. E eu lembro que há 1 milhão de anos atrás, eu li um livro chamado O Calendário da Profecia. O autor é Antônio Gilberto. Antônio Gilberto é um dos maiores escritores da CPAD, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus, né? Antônio Gilberto é uma pessoa muito inteligente, muito competente, e ele é pré-milenista, né? No decorrer das aulas vocês vão entender melhor o que é isso. Mas na visão escatológica do Antônio Gilberto, é muito parecida com aquilo que está nos livros do Tim LaHaye sobre o Deixados para Trás. O Antônio Gilberto, no livrinho, rapaz, o livro dele deve ter 150 páginas no máximo. Mas ele explica a escatologia bíblica quase que como um filme. Quase que como um filme. E eu aprendi muito com o Antônio Gilberto. Mas tem muita coisa ali que não está realmente clara na Bíblia. Então vocês vão perceber, irmãos, que tem várias lacunas que nós não vamos conseguir preencher. Não vamos. A introdução está meio longa, né? Mas eu vou terminar. Não se preocupe não que eu vou terminar. Eu entro já na lição. Deixa eu só dizer mais uma coisa para vocês, que serve de base para quando a gente já estiver na lição, a gente poder entrar um pouco mais preparados. Por exemplo, o livro de Apocalipse, ele tem causado muita distorção na sua interpretação. Em especial, quando a gente resolve fazer uma ligação entre cada imagem daquela do Apocalipse com alguma coisa do nosso tempo, com alguma imagem, com alguma coisa concreta na vida real. Muitas daquelas imagens do Apocalipse, elas transmitem princípios, ideias, ensinamentos. Elas não têm um correspondente ideal no mundo concreto. Não tem. Aí algumas pessoas pensam, não, mas e as estrelas que caíram do céu, e isso pode ser isso pode ser aquilo. Não, a lua que escureceu. Será que isso não foi um eclipse? Será que ele não estava falando de um eclipse? Talvez, irmãos, talvez. Mas é isso que eu quero dizer a vocês. Não dá para a gente afirmar isso com toda certeza. Sabe, não dá para dizer que quando a Bíblia fala que a lua, o sol escureceu, que ele está falando de um eclipse. Não exatamente. Sim, num eclipse total, num eclipse completo, você percebe o escurecimento mesmo. Aquela roda preta em torno do sol, ficando só a coroa de fora, né, ficando só a borda de fora. Não dá
para a gente pegar cada imagem que está na literatura de escatologia na Bíblia, e essa literatura em especial está em Apocalipse, em Daniel, em Mateus 24, em Marcos 13. Não dá para a gente pegar todas essas imagens e dizer, é isso hoje. O autor não sabia o que era, mas na visão dele, o que ele viu foi isso. O que ele viu foi um foguete cruzando o céu. O que ele viu foi um eclipse solar. O que ele viu foi um submarino. Ele viu um submarino emergindo, e ele pensou, é a besta que subiu do mar. Ou ele viu um peixe grande que ele não sabia. Não, não dá. Se a gente fizer esse tipo de correspondência, a gente vai se perder muito. Na hora de a gente interpretar essa literatura apocalíptica, e principalmente o próprio livro do Apocalipse, nós precisamos ter como base o entendimento de que o Apocalipse quer nos transmitir é a ideia de que a igreja vai passar problemas por toda a sua vida. Ela vai ser perseguida, ela vai sofrer de diversas formas, ela vai ser lançada na prisão, conforme diz 2:10, e tantos outros sofrimentos. Mas que em todo esse sofrimento, o próprio Cordeiro, que é visto pelo apóstolo João, lá em Apocalipse, lembra que ele vê? Ele tem uma visão do Cristo glorificado, maravilhosa, que ele não consegue nem descrever. Ele diz assim, os pés dele são como um latão reluzente, a sua voz é como o som de muitas águas, da sua boca sai uma espada. Aquela visão que ele tem, é óbvio, irmãos, é claro que ele não viu aquela figura, é óbvio que ele não viu aquilo, não dá para a gente desenhar aquela imagem que ele viu. Mas o Cristo que ele viu um Senhor todo-poderoso, glorificado, e que estava ali para sustentar João no seu exílio, no final de sua vida. Ele estava sozinho e exilado como punição por servir a Cristo. Então nós precisamos olhar para a literatura apocalíptica, precisamos olhar para a escatologia com todo cuidado. Sabe, só preenchendo as lacunas que a Bíblia permite que a gente preencha. E mesmo assim, com todo o cuidado possível, se nós queremos realmente entender aquilo que é a revelação de Deus. Se eu e você, pelo contrário, queremos produzir um romance mental, beleza, a gente pode ler o Deixados para Trás, é divertido, é legal, a história é bem interessante, né? Mas é só um romance, não dá para passar disso, sabe? Qual é o propósito, então, da lição de hoje? Tentar mostrar como foi que Cristo apresentou isso para os apóstolos. Nós vamos ter como base o Sermão do Monte, né? Aquele momento em que Jesus, no final de Mateus, aquele sermão escatológico dele, ele fala de como seria o fim. Os discípulos, os apóstolos se aproximam dele e dizem, Senhor, está vendo o templo? Que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa perfeita. E o Senhor diz, estou vendo. Vocês sabem que não vai ficar uma pedra sobre pedra ali que não seja derrubada? Vocês entendem que esse templo vai vir ao chão? E os discípulos, vejam como é a cosmovisão, né? E o quanto nós precisamos ter cuidado com isso. Para os discípulos, a destruição do templo equivalia quase que ao fim do mundo. E aí eles perguntam, Senhor, que sinais nós vamos ter disso e do fim do mundo? É a primeira coisa que eles perguntam. Esse templo vai ser destruído? Eles nem imaginavam, irmãos, 30 e poucos anos depois daquele dia que Cristo estava falando com eles, no ano 70, o general Tito marcharia com suas tropas sobre Jerusalém e destruiria o templo. Eles nem imaginavam isso, mas na cabeça deles, rapaz, se o templo vai cair, com certeza, isso é o fim do mundo. É o mundo que está se acabando. Então nós precisamos realmente tentar entender isso com um certo cuidado. Lembrando que essas profecias, elas têm uma aplicação realmente imediata, elas têm uma aplicação clara, pontual, para aquelas pessoas a quem Cristo está falando, e elas se estendem no tempo, sim. Muitas dessas profecias se estendem no tempo. Deixa eu falar uma para vocês. Joel fala sobre o derramamento do Espírito. Não é? Joel diz assim, nos últimos dias, o Espírito será derramado sobre os jovens, sobre os velhos, sobre os anciãos, sobre todo mundo. Veja o que Joel está falando
sobre os últimos dias, quando o Espírito Santo vem sobre os irmãos, aqueles 120 irmãos que estavam orando há 10 dias no cenáculo. Não sei se vocês lembram disso. 120 irmãos viram Cristo ser elevado para o céu do Monte das Oliveiras, saíram dali, se reuniram em um lugar, em uma sala, 120 irmãos, e passaram 10 dias ali orando. Depois de 10 dias buscando a Deus, o Espírito Santo vem sobre eles, eles ouvem o som como de um vento veemente e impetuoso, e aí vocês percebam que eles ouviram o som, eles não viram vento nenhum. Entendem? Eles não viram vento nenhum. Não tinha coisa voando por dentro da casa. O texto diz que eles ouviram o som, como de um vento veemente e impetuoso. O Espírito Santo vem sobre eles. Naquele momento, aquelas pessoas falam em outras línguas. E todo mundo que está ali, era a festa de Pentecostes, era uma festa nacional. As pessoas começam a dizer: esses homens estão bêbados, tão cedo, que estão trocando as palavras. Pedro chega à frente de todo mundo e diz assim: eles não estão bêbados. O que vocês estão vendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel. Vejam que interessante, era o começo dos últimos dias. Era aquilo que estava acontecendo ali, o Espírito Santo sendo derramado. Então, cada detalhe, cada aspecto que nós olharmos daquilo que Cristo falou em Mateus 24, entendam, tem uma aplicação realmente imediata. E tem uma aplicação escatológica, algo que está para o futuro, que está mais adiante. Nem sempre nós vamos conseguir distinguir exatamente o que foi apenas algo imediato e o que foi algo que era para acontecer aqui e também no futuro. Nem sempre nós vamos conseguir fazer isso com muita facilidade, sabe? Então, mesmo quando a gente não conseguir, nós vamos ter que parar e dizer: não, eu não consigo ir adiante. Eu não consigo passar daqui porque o texto não me permite. Mas bom, vamos ao texto então. A agenda escatológica de Jesus, né? O princípio das dores, verdade versus mentira. Isso é Cristo falando sobre o momento em que se inicia esse período, né? Vamos ver se a gente consegue entender melhor que período é esse. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Mateus 24, 5, ou 4, 5 e 8. É Cristo dizendo para os apóstolos que antes de acontecer tudo aquilo, a principal coisa que caracterizaria esse princípio das dores, esse princípio dos últimos dias, seria verdade versus mentira. É nisso que nós precisamos focar. Não é exatamente em que data começam os últimos dias. Vai até quando? Quando a principal mensagem de Cristo é que eu e você estejamos atentos, porque esses últimos dias, eles são caracterizados pela verdade de Cristo e a mentira do mundo. E por isso ele alerta as pessoas, alerta aos seus servos: vede que ninguém vos engane. Percebem? Tenham cuidado. Esse período entre a elevação, a assunção de Cristo no Monte das Oliveiras e o seu retorno em glória, esse período será caracterizado por mentira, por engano, por falsos cristos. Entenderam? E isso não aconteceu só agora. Isso aconteceu durante todo o período, todo esse período. Algum tempo depois que Cristo foi elevado ao céu, surgiram vários e vários falsos profetas, que diziam que era o Cristo, que faziam milagres, que diziam que iam fazer tanta coisa, que prometiam. Me tire uma dúvida, ainda hoje é assim? É, e eu garanto a vocês, Silas Malafaia não estava vivo naquela época, é de hoje. Ele não vendia Bíblia de R$1.000 ainda naquela época, nem ele, nem o Morris Cerulo. Nenhum dos dois. Você ainda não via um pastor gordinho, vestido de saco, todo afetado, que você não sabe se fugiu do hospício, ou seja lá de onde for. Agenou não sei das quantas.
Então esse tipo de falso profeta existiu a vida toda. Então a ideia não é quando, mas é o que caracteriza. É esse cuidado que eu e você precisamos ter. É por isso, irmãos, que eu fiz essa introdução longa, para dizer isso a vocês. Se a Bíblia parar, eu preciso parar. Eu preciso, porque senão, querendo ou não, eu vou estar mentindo e enganando. Ainda que eu não queira. Ainda que eu não queira. E sinceramente, eu não acho, por exemplo, que o Silas Malafaia tenha na cabeça dele a ideia de que não, eu vou enganar o povo. Eu vou tomar dinheiro do povo. Eu vou vender uma Bíblia por R$1.000 e vou... Eu não acredito que ele pense assim. Eu acredito que ele realmente labora em auto-engano. Eu acredito que na concepção dele, ele está fazendo o mais certo possível. Aquilo que deveria ser feito. É assim que eu penso dele. E é isso que eu e você precisamos ter muito cuidado para a gente não cair nesse mesmo erro. Para a gente não cair nessa mesma coisa, sabe? Para a gente não acabar cobrindo a verdade que é o Evangelho com a nossa mentira diária, que é uma característica tão comum da nossa época. O que é que caracteriza então os últimos dias? Esse crescimento da mentira que se opõe ao Evangelho. É isso que mais caracteriza esse período. E é sobre isso que Cristo nos alertou. Tenha cuidado. Tenha muito cuidado, sabe? Quando você vai ouvir alguém pregar. Tenha cuidado, muito cuidado, sobre o que você vai ler. Isso vai afetar você. Isso vai afetar o seu entendimento. E tem mais. Isso não só vai distorcer o que você sabe, mas você vai ensinar coisas mentirosas também. Sem querer, você vai se tornar um mentiroso e produzir engano. É isso que caracteriza esse período. Enoque, deixa eu dar esse bichinho aqui. Nós estamos vendo, testemunhando realmente isso aí, principalmente no Brasil, né? É claro que a gente sabe que isso acontece no mundo todo, mas no Brasil é notório, claramente a gente vê cumprindo essas coisas. Essa semana eu vi um no Face que é para a gente rir mesmo. Ele diz o seguinte: essas coisas vocês sabem que ninguém vai aprender no seminário, isso não se ensina no seminário. Ele disse que estava aprendendo os demônios na garrafa. Ele prendia, tirava da mulher e passava para a garrafa. Depois ele tirava da garrafa e jogava na mulher de novo. E fazendo ali vamos dizer assim, entre aspas, uma festa, né? Misericórdia. Isso é que é engano, né? Então, irmãos, olha, além de termos cuidado com esse engano, o que eu quero mais alertar vocês tenham cuidado para vocês não se tornarem essas pessoas. Mesmo sem querer, mesmo sem intenção, tenha todo cuidado, sabe? Não só para você não ser enganado, como também para você não enganar, para você não transmitir conceitos que não são bíblicos e influenciar a vida de outras pessoas. Uma outra característica desse período é o crescimento da apostasia. A ideia de apostasia é de pessoas que se rebelam contra aquilo que é de Deus, contra a religião, contra o ensinamento, contra o evangelho, contra a disciplina. A ideia de apostatar não é uma ideia apenas religiosa, né? Mas é principalmente usada no âmbito da religiosidade. É alguém que viveu no meio e que saiu, e que deixou, e que abandonou. E principalmente, muitas vezes, alguém que vivia no meio e agora critica. Não, eu já passei lá. Eu sei que aquele negócio não presta. Eu sei o quanto eles são enganadores. Eu sei o quanto isso, eu sei o quanto aquilo. Cristo disse que esse período seria assim, um abandono deliberado da fé. Por vezes voltando-se contra o que dizia crer. Isso é Paulo escrevendo a Timóteo. Veja como é que é o sentimento de um apóstata, né? Pois haverá tempo que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Vocês já viram pessoas que vão dizer assim: não, eu não posso ficar nesse lugar, eu não posso ficar nessa família, porque eu não gosto do que está sendo pregado. A ideia não é, irmão, se a gente gosta do que está sendo pregado.
é se o que está sendo pregado é bíblico ou não. Essa é a questão, sabe? Não é se tá arrumadinho. Não é essa a questão, é se o pastor é bom de oratória, se é bom de homilética, se ele sabe o que fala, se ele não sabe o que fala, se o som é bom, se o som não é bom, seja lá como... A questão não é essa. A questão é, a mensagem é bíblica. É isso que eu e você precisamos ter cuidado. Porque senão a gente vai ficar como essa pessoa aqui, ó. Ele não suporta ouvir a verdade, ele não suporta a doutrina bíblica, e aí o que ele faz? Ele procura mestres segundo as suas próprias cobiças, sentindo coceira no ouvido. Coceira no ouvido. É a ideia de gente que pensa, olha, se essa igreja não deixa eu dançar no culto, eu vou dançar em outra igreja. Não tem problema, eu vou procurar uma igreja que deixa eu dançar no culto. Eu não estou dizendo que você dance ou que deixe de dançar, que vá para essa ou para outra igreja. Mas você precisa se perguntar eu posso dançar no culto? É bíblico que eu dance no culto? É isso que você tem que se perguntar antes de sair dessa igreja. Que dança ou que não dança. Não, você chegou na igreja e o povo está lá dançando. Não, eu não gosto da dança não, eu vou para outra que não dance. A questão não é essa. A questão é bíblico fazer isso. A questão não é eu tenho inclinações homossexuais e essa igreja distorce a Bíblia e diz que homossexualismo é pecado. Eu vou para uma igreja em São Paulo, tem em São Paulo, tem no Rio, né? Igrejas para homossexuais. Eu vou para essa igreja. Não vai resolver. Não adianta a gente estar procurando mestres segundo as nossas próprias cobiças. Não adianta. O que eu e você precisamos fazer, pensar isso é bíblico. O que essa igreja está ensinando? A ideia de dizer que o homossexualismo é pecado, isso é bíblico. É isso que a gente tem que se perguntar. Não é dizer assim, não, eu vou procurar uma igreja que aceite homossexuais. Há uns anos atrás eu peguei um voo para São Paulo e tinha um rapaz do meu lado, e ele dizendo que tinha deixado uma igreja batista em Salvador, porque a igreja era muito radical. Não, porque o pastor era muito radical. E aí ele começou a me explicar. Ele disse, eu amo a minha esposa, eu amo a minha família, mas eu gosto de me divertir com outras meninas. Eu não jogo bola, eu não jogo boliche, eu não jogo sinuca, eu não saio para beber. Eu gosto de me divertir com outras meninas. Tem gente que joga bola. E aí ele falando, né, e meus olhos crescendo assim. Aí ele disse, na sua igreja vocês são radicais assim? Eu disse, não, a gente é bem pior, mas é muito pior. Aí ele, já vi que eu não volto nunca para uma igreja então. Não, vocês percebem? Ele estava dizendo que gostava do ambiente da igreja, que queria ficar na igreja, mas que não podia ficar numa igreja onde o pastor era radical. Ele disse, eu não tenho intenção de deixar minha esposa, eu não tenho intenção de abandonar minha família, nunca. Eu amo minha esposa e minha família, mas eu gosto de me divertir com outras garotas, é só uma diversão, não é mais do que isso. Aí ele pensava em poder achar uma igreja onde isso fosse aceitável. Imaginem. Então a ideia não é isso, sabe? A ideia não é apostatar, que é um sinal desses últimos tempos. A apostasia. A pessoa não se volta para a Bíblia, ela se volta para a sua própria cobiça, para aquilo que ela quer fazer, para aquilo que ela entende que é certo. E aí, então, peraí, já que tem um monte de igreja, eu vou escolher em qual eu devo ficar. E o ponto de referência, de julgamento, é aquilo que eu penso, não é a Escritura. Isso é que é apostasia. É isso que Jesus disse que é um sinal desse fim dos tempos. E apostasia é isso que Paulo escreve a Timóteo. É gente que está procurando uma igreja e uma vida e uma Bíblia que é lida segundo ele, segundo os seus padrões, e não segundo a própria Bíblia. Isso é apostasia. Ei, alguém quer dizer alguma coisa? Não? Vamos seguir. O crescimento da oposição aos cristãos, né? Esses que, falando ainda sobre apostasia, esses que apostataram da fé,
isso também pode ser considerado como uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Se isso também pode ser considerada... Eu acho que não, Ezequiel. Porque a ideia de blasfêmia contra o Espírito Santo, você só percebe isso de forma final. Porque, por exemplo, uma pessoa que é apostata da fé, ele, sei lá, faz tudo que não deveria. Mas chega um momento que ele se arrepende, ele pode voltar. Sabe, o Espírito Santo pode mudar o coração dele. Então, se eu não consigo dizer, o apóstata é alguém que está blasfemando contra o Espírito Santo e por isso ele está completamente perdido. Mas uma coisa interessante da apostasia é que, primeiro, o apóstata vai atacar a mensagem. Obrigado. Vai atacar a mensagem. Mas logo depois vai atacar também o mensageiro. Não só a mensagem, mas o mensageiro. Quantos irmãos morreram e foram perseguidos naquela época? E de lá até hoje, quantos irmãos ainda são? Quantos? Isso é uma característica desse período, desse fim dos dias, sabe? Não somente apostasia, não somente gente que se rebela contra aquilo que é a Bíblia, mas gente que persegue aqueles que falam sobre essa Bíblia. Ele não só abandonou, ele persegue quem fala, quem prega sobre ela. Foi Cristo quem falou, Mateus 24, 9. Sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações, por causa do meu nome. Entendem o que é perseguição religiosa? Irmãos, é por causa do meu nome. Não é porque a pessoa é linguaruda, não é porque se mete na vida dos outros, não é porque é caloteiro, não é porque tomou o que não devia, não é porque bateu na mulher, não é porque espancou o filho. Não é nada disso. Isso não é perseguição religiosa. O cara é um preguiçoso miserável no trabalho, não produz, é demitido. Me demitiram porque eu sou crente. Me demitiram porque você é preguiçoso, tome vergonha. Não é. Não demitiram porque você é crente. É porque você é preguiçoso. Então, a perseguição religiosa é por causa do nome de Cristo. É por causa da mensagem. É pelo que você está pregando. O apóstata é alguém que faz esse tipo de coisa. Ele se rebela contra a mensagem e logo vai perseguir o próprio mensageiro. Irmã Andréa. Eduardo, eu tenho uma questão assim que não sei nem se é pecado, né, meu? Mas olha, a gente vê muitas pessoas pregando equivocadamente. Quando eu digo equivocadamente, porque não considera princípios que estão na Bíblia. Certo. Não é que você está dizendo, nem que eu estou dizendo, estão na Bíblia. E eu vejo assim, já ouvi de alguns cristãos algo que me incomoda muito, que diz assim, e eles usam a própria Bíblia para justificar. Eles dizem assim, mas minha irmã, se eles estão pregando a palavra de Deus, a Bíblia diz, aí tem um versículo lá, que o próprio Cristo diz assim, se eles estão falando, né, de Cristo, então que falem, deixem eles falando. Se isso é para o bem, deixem eles falando. E isso me incomoda, porque eu acho que nem tudo que o outro está pregando está dentro da palavra fiel, que é a Bíblia. Então é isso que eu queria dizer. Como é que a gente pode lidar com isso? Eu sei que tem um irmão, essa semana eu ia no rádio, eu escuto o rádio. Quando vou para o meu trabalho, eu escuto o rádio. Então tem a 97.1 e 98.1. E eu ouvi assim um absurdo, quer dizer, o cara dizendo que hoje era para levar todo mundo uma garrafinha de água, porque ia pingar uma gota de sangue e uma gota de azeite de oliva e outra gota de alguma coisa que era do Espírito Santo. E isso ia mudar, a pessoa ia beber aquilo, ia mudar a vida. Veja, eu sei que ele está pregando o Cristo. E quando eu escuto esse discurso do tipo, não, mas ele também está pregando, ele também está fazendo com que as pessoas se aproximem de Deus, então deixem eles pregarem. Isso me incomoda. Assim, o que eu acho difícil para eu entender é porque eles usam a própria Bíblia, como ele disse, o argumento de que Cristo disse. Não, os discípulos chegaram para Jesus e disseram, Jesus, aqueles estão pregando, falando, e o Cristo disse, não, deixe, se eles estão falando, então deixe. Então isso me incomoda. Entendi. Irmãos, uma coisa é falar de Cristo, outra coisa é apenas usar o nome. Entendeu? A gente só fala de Cristo
quando a gente está falando aquilo que é realmente a palavra de Cristo. Do contrário, não é. É só distorcer. Você pode transformar uma coisa boa, ou quase tudo que é bom, a gente pode usar de uma forma errada e transformar em algo ruim. Então, pegar o Evangelho e distorcer, não é pregar. Entendeu? Não é. Uma coisa é você pregar o Evangelho de verdade. Outra coisa é você usar o Evangelho conforme o seu entendimento, conforme você quer, e diferente daquilo que está na Bíblia. Não está ajudando. Não ajuda. Só ajuda se for Evangelho de verdade. Do contrário, não. As pessoas dizem assim, mas eles não estão pregando? Não. Eles estão produzindo erro. Eles estão produzindo engano. Eles estão ensinando as pessoas a se afastarem de Deus. Ah, tá. André comentou que eles dizem assim, então, mas lá na favela, eles estão ajudando, os jovens estão deixando as drogas e tal, e tal, e tal. Não, então, André, isso não é uma coisa ruim. Os jovens deixarem as drogas não é uma coisa ruim. A ideia é, eles estão em Cristo. Entendam, irmãos. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo para vocês. Sei lá, você tem um amigo, uma pessoa muito próxima a você. E depois de anos de amizade com essa pessoa, você percebe que ele é pedófilo. Ninguém sabe, a família não sabe, a esposa não sabe, ninguém sabe. E você descobriu sem querer, apesar de anos e anos e anos que você é amigo dessa pessoa, você descobre que ele é um pedófilo. E aí você fica chocado, fica triste, fica desestabilizado, fica chateado, é seu amigo. E aí você pensa, o que é que eu vou fazer para ajudar essa pessoa? O que é que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? E eu queria lhe dizer, aquilo que você vinha fazendo sempre. Porque percebam, irmãos, uma coisa que às vezes a gente não nota. Um pedófilo não está mais perdido do que o cara educado, bom cidadão e exemplar, que não conhece a Cristo. Os dois estão tão perdidos quanto. Por que você só se preocupa com seu amigo, com seu colega, porque você descobriu que ele é pedófilo? Ele está menos no inferno agora, ou estava antes menos no inferno, e está mais agora. Ele está mais perdido do que antes. Entenderam? A questão não é se o jovem está deixando a droga. A questão é, ele está em Cristo. Sabe, se ele está realmente se voltando para Cristo. É óbvio que a ação social é o que eu e você devemos fazer. Precisamos fazer. Inclusive eu acho que nós como igreja, às vezes falhamos nesse sentido, sabe? De fazer algo no aspecto social. Mas entendam, isso é uma coisa. A salvação da alma das pessoas é uma outra coisa. Nós fazemos obras sociais e precisamos ajudar o próximo, porque o outro é a imagem de Deus. Porque nós precisamos cuidar daqueles que estão ao nosso redor. Mas o fato da gente dar um prato de comida não quer dizer que nós estamos pregando o Evangelho. Entendeu? Você ajudar alguém a sair das drogas não quer dizer que você está pregando o Evangelho. Só evangélicos fazem isso? Não, de jeito nenhum. É claro que se eu descobrir que um colega, alguém muito próximo a mim é um pedófilo, é claro que eu vou ficar triste. É óbvio que eu gostaria de conversar sobre isso com ele e dizer a ele o quanto ele está errado. Mas vejam, ele não conhecia a Cristo antes. Ele já estava perdido. Se ele morresse naquela hora, ele estava distante de Cristo. Agora, pelo fato que eu descobri que ele comete um pecado a mais, um pecado feio e tal, ele continua perdido do mesmo jeito. Ele continua precisando de Cristo como ele precisava antes. É porque às vezes a nossa cabeça, não, se é minha mãe, e minha mãe é uma santa. Não, minha mãe, cara, não, se não tem mulher como aquela, não. Ela não é crente, não, mas só falta isso. Irmão, só falta tudo. Sabe, tua mãe é uma pessoa maravilhosa, é uma santa. A Madre Teresa de Calcutá tem muito que aprender com ela. Mas se ela não conhece a Cristo, não tem jeito. Porque nós não vamos para o céu por causa de boas obras. Entendem isso? Que a gente não vai para o céu por causa de boas obras. É por isso que a gente precisa falar do Evangelho mesmo. E fazer todas essas outras coisas. Mas o que vai salvar a pessoa
não é ele deixar as drogas, não é ele agora ter comida, não é ele sair das ruas. É ele ter um encontro com Cristo. E eu não estou desprezando, irmãos, esse aspecto social. Não estou desprezando, não. Só estou dizendo que você tirar alguém das drogas não é a mesma coisa que essa pessoa estar em Cristo. É diferente. Pode ser que essa pessoa, vendo o que você fez, entenda que isso foi algo que Deus te usou para fazer, entenda a graça de Deus sobre a vida dele e entregue a vida dele a Cristo. Ótimo, é uma bênção. Mas entendem que são duas coisas diferentes? Percebem que são duas coisas bem diferentes? Tá, vamos seguir. Uma outra característica desse período é a fidelidade da igreja. Deixa eu ver. Ah, tá, pois eu comi o slide. Deixa eu dizer para vocês, eu apaguei um slide sem querer. Cristo fala sobre a fidelidade da igreja em dois aspectos. Nesse primeiro momento, ele diz que, apesar de sermos odiados, ele diz que aquele que permanecer até o fim, este será salvo. Apesar da apostasia, apesar do erro e do engano que caracterizam esses últimos dias, apesar da perseguição ao evangelho e aos evangélicos, aquele que perseverar até o fim será salvo. E quem é que vai perseverar até o fim? Aquele que é salvo. Porque quem não está em Cristo, irmãos, não vai resistir a esse tipo de perseguição. Quem não está em Cristo, ele não vai conseguir resistir ao engano, à apostasia e à perseguição. Imagine se ele vai conseguir resistir a isso tudo sem estar em Cristo, sem ter o Espírito Santo habitando em seu coração. É por isso que se tem uma coisa que também caracteriza esses últimos dias, é essa fidelidade da verdadeira igreja, da igreja de Cristo. Apesar de tudo que se diz, de toda a distorção da verdade, ele permanece em Cristo. Apesar da perseguição, ele permanece fiel ao Senhor. E essa fidelidade, e essa permanência, essa perseverança é algo produzido pelo Espírito Santo. Entenderam, né? Um outro aspecto que ele comenta desses últimos dias, a grande tribulação. Um tempo como nunca houve. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Nós vamos ter, irmãos, mais na frente, uma lição apenas sobre a grande tribulação. Então não dá para detalhar muita coisa agora, até porque também não vai dar tempo, né? Mas nós vamos ter uma lição só sobre a grande tribulação. Mas uma coisa é certa, essa profecia de Cristo, essa palavra de Cristo, tinha um cumprimento muito próximo. A maioria dos discípulos, dos apóstolos, dos seguidores, foi martirizado naquela época, né? Tantos e tantos deles foram martirizados e continuaram sendo. E ainda são, ainda hoje. Então, assim, isso é algo comum nesse período, essa grande tribulação. E quando se aproxima, irmãos, cada dia que se aproxima a volta de Cristo, isso se avoluma, isso cresce mais. É verdade que também, isso é muito setorizado, né? Por exemplo, nós não conseguimos muitas vezes perceber todo um país ou todo um povo passando por uma tribulação muito grande em todo um momento. Às vezes sim, mas às vezes nós não percebemos isso. Às vezes nós vemos um determinado local do mundo onde as pessoas estão sendo perseguidas, onde as pessoas estão sendo mortas, estão sendo maltratadas. Por exemplo, os cristãos na Venezuela, nesse momento. Diga que isso aqui não é algo muito mais real para eles nesse momento. Não é, isso não é muito mais real para eles. Imagina os irmãos
que viveram a vida toda em Cuba. Imaginem, a vida toda num país atolado, que ainda está na pré-história, por causa da vontade de uma família que domina o país a vida toda. E pronto, tem uma família que é dona, a ilha, o país, a vida de todo mundo é deles, e acabou. E eles continuam a acabar com a vida de todo mundo, enquanto essa própria família são os governantes. Eles podem ir e vir. Não é? O governante, ele pega o avião dele, vai para os Estados Unidos, vai para Miami, vai para a Europa, na hora que ele quiser. Menos os habitantes do país. Então imaginem, os irmãos que viveram em Cuba a vida toda, que viveram na extinta União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Soviética. E tudo isso, para esses irmãos, isso é muito mais grave, isso é muito mais próximo. Mas isso é uma característica desse período. Essa tribulação, essa luta que os irmãos passam, que sofrem, até que Cristo volte mais uma vez. A adoração do anticristo. Rejeitando tudo aquilo que se refere a Cristo. Nós vamos ter também uma lição somente sobre o anticristo. O que é? Só para vocês terem uma ideia, irmãos, não dá nem para chegar num consenso em dizer que o anticristo é exatamente uma pessoa. Imaginem, tem bons teólogos, bons irmãos, que entendem que o anticristo vai ser exatamente uma pessoa. Tem bons teólogos, bons irmãos, que entendem que o anticristo pode ser um grupo de pessoas, pode ser um governo mundial, pode ser um conglomerado ou coisa parecida. O que é que nós precisamos entender? Que na Bíblia existem pelo menos duas coisas. Aquilo que o apóstolo João chama de o espírito do anticristo e o próprio anticristo. O que é o espírito do anticristo? É tudo aquilo que vai de encontro a Cristo, que procura desfazer aquilo que Cristo ensinou. Quando qualquer pessoa ensina algo contrário àquilo que Cristo ensinou, nesse momento, com esse ensino, a pessoa está se comportando como um anticristo. Por quê? Porque ela está ensinando algo que é contrário àquilo que Cristo ensinou. Entendem como isso é interessante? E nós vivemos em um mundo no qual o espírito do anticristo realmente existe. O que é o espírito do anticristo? É este espírito de uma sociedade que se opõe a tudo que é Deus, a tudo que é de Deus, a tudo que visa a edificação da nossa alma. Esse é o espírito do anticristo que rege o mundo que jaz no maligno. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim, que nós éramos guiados pelo príncipe deste mundo, e que naquele momento nós estávamos cegos. Então o que é esse espírito do anticristo? É esse modo de viver contrariamente àquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas é provável, é possível, que realmente seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Qualquer pessoa que faça isso vai estar tendo uma posição de anticristo. Nós vamos ver mais adiante quais são os argumentos para acharmos que pode ser uma pessoa ou não. Tá? A gente vai ter uma lição só para isso. Alguém quer dizer alguma coisa? Não? Iris, não quer dizer nada? Ah, não. Então tá. Fidelidade doxológica da igreja. Há poucos minutos atrás, eu falei sobre a igreja ser fiel. Aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Isso é a fidelidade da igreja a Cristo, apesar da apostasia, do engano e da perseguição. Agora, ele está falando sobre fidelidade àquilo que é correto, àquilo que é certo.
Veja, esse homem que é o anticristo, ele vai se opor a tudo aquilo que é verdadeiro. Então, a fidelidade da igreja existe em pelo menos 2 aspectos: em permanecer fiel a Cristo e em permanecer apenas na doutrina bíblica. Qual é a diferença disso? A diferença é que você está filiado a uma igreja, você fazer parte de uma família cristã, não nos identifica como pessoas fiéis a Cristo. Se, apesar de estarmos filiados a qualquer igreja que seja, nós não estamos apegados à sã doutrina bíblica. Irmãos, você pode traduzir sã doutrina bíblica pela palavra de Deus, por escritura, por Bíblia, pela vontade revelada. Se eu e você, apesar de estarmos em determinado lugar, em qualquer que seja, se nós não estamos tendo cuidado com a nossa fidelidade à doutrina bíblica, nós estamos correndo um sério perigo. Nós estamos correndo um sério perigo. Entendeu? Precisamos ter cuidado com isso. Não sei se vocês já perceberam, mas tudo isso vai colocando sobre nós a responsabilidade de estarmos atentos à Escritura, individualmente. Cada um de nós, sabe, não é só o ensino na igreja, não é só aquelas pessoas que nos orientam, mas nós mesmos precisamos estar atentos a isso. Como é que apenas, irmãos, num domingo de manhã e num domingo à noite, nós vamos compreender tudo aquilo que é necessário, que é importante, para que nós conheçamos a sã doutrina bíblica? Se eu e você não fizermos algum esforço nesse sentido também. Deixa eu apertar aqui esse bichinho. Tá. Alô? Eu tenho uma dúvida. Quando o senhor falou sobre... Volte aí, por favor. O anticristo. Certo. Quando o senhor falou do anticristo, a Bíblia não descreve claramente se é uma pessoa, se são várias pessoas. Não foi isso que o senhor falou no instante? Não. Eu disse que os teólogos se dividem. Certo. Então, o senhor crê em quê? Eu vou lhe dizer na lição sobre o anticristo. Então, o anticristo, ele já nasceu, sempre existiu, porque eu estou confundindo uma coisa, que o senhor falou que poderia ser o anticristo, as pessoas pregando doutrinas errôneas. O senhor falou que podia ser o anticristo, podia ser uma pessoa. Não, veja só, não é as pessoas pregando, não. Eu disse que eu e você, quando nós ensinamos coisas que são contra Cristo, nesse momento nós estamos tendo um comportamento de um anticristo. Não é que na época de Jesus também existia isso, né? O tempo todo. Né? O tempo todo. Mas, então vai existir esse anticristo. Possivelmente sim. E é isso que nós vamos ver. Então, veja, o texto... porque não estou entendendo direito. O texto é esse aqui, de Timóteo, ou de Tessalonicenses. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses. Paulo diz que vai ser revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Ele está falando, possivelmente, do anticristo. Os teólogos se dividem se esse homem da perdição é realmente uma pessoa... Literalmente uma pessoa de carne e osso. Sim. Ou se isso pode ser um grupo de pessoas, um governo, por exemplo. Mas nós vamos ver isso com mais calma nessa lição sobre o anticristo. Isso complica um pouco, porque quando você estuda a Bíblia, existem passagens que você não sabe se ele está falando literalmente ou não. Verdade. Então, como é que a gente vai saber? Tem dizendo no original, como sempre o pessoal estudando. Fala, no grego. Estudando. É isso que eu estou dizendo o tempo todo. A gente tem, Solange, uma responsabilidade muito grande em tentar entender a vontade de Deus. E só quando a gente entende essa responsabilidade e se compromete, gasta tempo com isso, é que nós vamos entender melhor. É o único jeito. Não tem outro.
Irmãos, a gente termina em 10 minutos, nem só 10 minutinhos que a gente já está terminando. Porque essa parte é mais rápida mesmo. Porque vai ter uma lição sobre a grande tribulação, vai ter uma lição sobre o anticristo. O que eu precisava realmente no começo era desse tempo para poder lançar essa base da discussão. Como interpretar esse sermão escatológico, né? E a segunda vinda, o dia final. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. O que Cristo quis dizer para a gente, e é o que está aqui no texto, é que Ele vai voltar. Depois da tribulação desses dias, depois do engano, depois da apostasia, depois da perseguição, aqueles que permaneceram fiéis até o fim, eles verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. É isso que nós podemos entender do texto. Onde é que nós podemos vacilar se a gente não tomar cuidado? É tentar interpretar cada palavra do texto literalmente. Por exemplo, as estrelas cairão do firmamento. Hoje nós sabemos que uma estrela é infinitamente maior do que o nosso planeta. Infinitamente maior. Hoje nós sabemos que as estrelas, elas vão cair. Se elas caírem de onde elas estão, elas vão para onde? Entendem que o Espírito Santo, que inspirou o texto, conhece essa realidade astronômica, mas as pessoas da época não. O que as pessoas entendiam é que elas estão num planeta que é o centro de tudo e tem uns pontinhos pequenos que ficam brilhando lá em cima e que eles podiam cair aqui uma hora. Então não dá para a gente interpretar esse tipo de coisa literalmente, não tem como fazer isso, sabe? O que ele está mostrando aqui é que realmente vai haver um evento, isso me parece um evento cataclísmico, né? Parece realmente um cataclisma, que é o que finaliza esse período, que é o que põe fim à apostasia, ao engano, à perseguição. É isso que está acontecendo. Mas depois desse momento, o próprio Filho do Homem vai voltar. Nesse momento a gente vai ter o juízo contra os inimigos da cruz. Aqueles que se opuseram contra Cristo serão julgados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Aqueles que conhecem a Cristo, irmãos, vão se alegrar com isso. Aqueles que são inimigos da cruz vão lamentar. E aí eu quero lembrar mais uma vez: o inimigo da cruz não é apenas alguém que anda falando contra Cristo, não é apenas alguém que anda falando contra a igreja, mas é qualquer pessoa que se opõe àquilo que Cristo fez na cruz, quer seja na nossa cabeça, pelo nosso entendimento, quer seja na nossa prática de vida. Entendem que quando eu faço coisas que se opõem realmente à obra de Cristo na cruz, eu estou me colocando como inimigo da cruz, eu estou atrapalhando outras pessoas de conhecerem a Cristo. A Bíblia diz assim, foi Cristo quem disse: os homens verão as suas boas obras e glorificarão ao vosso Pai que está no céu. Quando eles não veem as nossas boas obras, o que é que eles fazem? Eles amaldiçoam o nosso Pai que está no céu. Eles não entendem que a mensagem que nós estamos falando é verdadeira. Então nós realmente nos colocamos nesse momento como inimigos da cruz. E nesse dia, aqueles que viveram assim vão se lamentar.
Nesse momento o cosmos será purificado. Isso é Paulo escrevendo aos Romanos. Ele diz o quanto toda a criação foi afetada. Lembra que quando o pecado entra no mundo, Deus diz assim a Adão e Eva: maldita é a terra por tua causa. Maldita é a terra por tua causa. E toda a criação sofre, irmãos. Toda a criação sofre. Nesse dia, ao fim desses dias, o cosmos será redimido. Toda a criação será redimida. Não haverá mais sofrimento. Não haverá mais nenhum tipo de dor. Você não vai ver ninguém maltratando um animal, uma pessoa ou qualquer coisa que seja. Nós não vamos ver isso. Esse é outro texto no qual Pedro comenta a mesma coisa, que haverá uma purificação. Ele diz que naquele dia, o dia do Senhor, os céus passarão com estrepitoso estrondo e os elementos abrasados se desfarão. Vejam mais uma vez ele falando sobre esse evento cataclísmico que deve pôr fim a esse nosso tempo, até que comece o dia eterno. Até que comece o momento onde não haverá mais contagem de tempo, mais contagem de dia. É assim que o Espírito Santo inspirou a Pedro: visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento. Irmãos, o que eu mais gosto de escatologia, pronto, a gente termina aqui. O que eu mais gosto, irmãos, de escatologia é essa mensagem que Pedro deixa para a gente. Ele fala sobre o que vai acontecer com o planeta, e ele diz assim: sabendo que vai ser assim, procurem viver em santo procedimento. Toda a escatologia bíblica não visa saciar a curiosidade. Entendem? O Sermão do Monte, toda a literatura apocalíptica, Daniel, o próprio livro do Apocalipse, não visa, irmãos, saciar a nossa curiosidade com relação ao futuro, mas de nos alertar que vai haver um fim. Entendeu? Dizer assim: olha, apesar de que já se passaram 2000 anos desde que Cristo disse que ia voltar, Ele vai voltar. Apesar de talvez você não perceber na sua vida a perseguição, a apostasia, apesar de você não perceber tudo isso, essas coisas estão acontecendo, elas caracterizam esses últimos dias. E por isso Pedro faz esse alerta: sabendo disso, procure viver em santo procedimento, como quem está aguardando, como quem está apressando o dia do Senhor. É isso que nós podemos fazer. Então nós temos que estudar escatologia? Temos sim, mas não para matar a curiosidade, mas para nos lembrar que haverá um fim, e que nós precisamos estar perto de Cristo, precisaremos estar preparados. A nossa vida, irmãos, precisa estar diante do Senhor. Nós precisamos não somente ter o nosso nome no hall de membros da igreja, mas ter o nosso nome escrito no livro da vida. São essas pessoas que vão ver o Filho do Homem vindo sobre o céu, com poder e grande glória, e vão se alegrar. Aqueles que eram apenas curiosos da escatologia, vão ver o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e vão se lamentar. Entendem qual é a diferença? Não é curiosidade, é como você vai estar naquele dia. Você vai estar entre aqueles que se alegram, porque você foi perseguido, porque falaram mal de você, não acreditaram na mensagem que você pregou, e aí você sofreu, e agora é o momento de se alegrar com a vinda do Filho do Homem, é o momento de se alegrar com aquele que é a verdade que você pregou. É nesse grupo que você vai estar? Ou você vai estar naquele outro grupo que vai estar comendo, bebendo, casando, se dando em casamento e dizendo assim: os crentes são tudo doido, os crentes são tudo maluco. Até o dia em que Noé entrou na arca,
fechou a porta e o dilúvio veio e os levou a todos. Entendem para que serve escatologia? É para lembrar a gente disso. Eu vou estar entre aqueles que se alegram ou entre aqueles que se lamentam? O que você quer falar? A irmã Solange quer dar uma palavra e depois de falar, ela mesma vai orar por nós e a gente encerra. Pastor, eu acho que o resumo a mensagem principal do Apocalipse seja essa. Mas por que João se debruçou tanto em detalhar tanta coisa? Porque quem? João se debruçou em detalhar tanta coisa que ele viu, fazendo com que a imaginação da gente seja muito fértil, porque eu já imaginei Jesus como ele detalhou, eu não consigo imaginar, assim, eu tento botar até num papel, mas, então, por que ele se debruçou em imaginar tanta coisa assim? Qual foi a utilidade disso? Então, Solange, veja, não foi João. O comecinho de Apocalipse... Não, figure para você orar por nós daqui a pouco. O comecinho de Apocalipse fala para a gente. Olha, o primeiro versículo de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Não foi João que imaginou essas coisas. Foi Jesus que revelou para ele. Então, e por que Jesus, assim, não Por que sei. que Jesus revelou essas coisas? Porque assim, se a mensagem principal é essa, que a gente seja perseverante, e que não fique só imaginando coisas, filmes, se anticristo é gente, se não é... Então, por que Jesus deixou essa coisa no ar? Não deixou no ar, não. Ele revelou para a gente aquilo que ele recebeu de Deus, que é para o seu bem e para o meu bem. Veja, Solange, a gente precisava de tudo isso para ver realmente o Cordeiro e a sua igreja triunfando por sobre todas essas coisas. É mais ou menos o porquê a gente assiste um filme do começo e não os 10 minutos finais. A gente não podia fazer isso. Pegar um filme, assistir 5 minutos do começo para entender o que é que vai acontecer e 5 minutos do final. Mas a gente nunca faz isso, né? Por que a gente não faz isso? Porque tudo isso conta. Porque o modo como isso vai... Esse final, o modo como vai chegar nesse final, conta e muito. E muito mesmo, sabe? Quantos irmãos foram consolados no decorrer dos anos pelo que está aqui em Apocalipse? Quantos irmãos, sabe? Viram a perseguição que esses irmãos enfrentaram e foram consolados em saber, por exemplo, aqui em Apocalipse, quando diz que um anjo estaria recolhendo as lágrimas dos irmãos. Quantos irmãos chorando pela perda de alguém, pela doença, pelo sofrimento, foram consolados em saber que não estavam chorando sozinhos. Que enquanto eles estavam ali ajoelhados no seu quarto, sem ninguém perto, eles tinham certeza que as lágrimas estavam sendo recolhidas e tinham relevância diante de Deus. Entendem por que está escrito? Para o nosso consolo, para a nossa edificação, para que quando chegar o tempo de chorar, a gente chore, mas saiba que não estamos sozinhos, de jeito nenhum. Ainda que não tenha ninguém para chorar com a gente, ainda que não tenha ninguém, irmãos, a gente tem certeza que o próprio Senhor está recolhendo as nossas orações. As nossas orações são recolhidas, são apresentadas diante dEle. Então é para o nosso consolo, é para a nossa edificação. Ei, vamos orar. Você ora por nós, por favor. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Senhor, porque o Senhor deixou sua palavra para nos consolar, ó Deus, e sabermos que mesmo que ninguém esteja vendo o nosso derramar das nossas lágrimas, o Senhor deixou escrito que estaria conosco até o fim. Obrigada, Jesus, pelas suas promessas. Obrigada porque nenhuma lágrima derramada Amém. Vai ser em vão. O Senhor sabe, ó Deus, que naquele dia tudo vai ser revelado. Amém. E todo mundo vai se curvar diante da tua presença. Obrigada, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso, é um Deus fiel e
tudo vai ser cumprido conforme a tua vontade. Leva-nos em paz, prepara-nos para o culto logo mais. Nós te agradecemos e te pedimos pela tua proteção. Em nome de Jesus, amém.